Tudo bem, boa tarde a todos. Hoje é 25 de março de 2026, são 16 horas e 12 minutos. Estamos na sede da Cuiabá Regula para a reunião ordinária da nossa diretoria reguladora, que tem processos em grau de reconsideração, que é o nosso grau recursal, a serem deliberados na data de hoje. Então, hoje nós temos aqui, são dois processos sob a relatoria do Vander Lúcio Rodrigues, isso, e mais três processos do Vander Lúcio e mais dois do Dr. Emerson, né? Então, presentes aqui na sessão de hoje, eu, Alexandre César Lucas, diretor-presidente da agência, o diretor regulador ouvidor Vander Lúcio Rodrigues, o diretor regulador de saneamento Dr. Emerson Leite, a superintendente de jurídica, a doutora Tereza Rezende Laurindo, a assessora jurídica Nicola Oliveira e o nosso assessor de mídia, o Thiago Silva. Tá? Também aqui contamos hoje com a presença que nos assiste aqui ao lado do diretor regulador de transporte, Dr. Carlos Rafael, e a assessora jurídica Amanda também está presente. Tá? Então eu vou iniciar aqui fazendo a leitura aqui da ata. Tá? Conforme o disposto no artigo 61, caput, parágrafo único do regimento interno dessa nossa autarquia, no âmbito dos processos administrativos sancionatórios, compete à diretoria reguladora, em regime colegiado, emitir decisões de segundo grau e, na fase recursal do processo administrativo sancionador, fica impedido de votar o diretor regulador que houver proferido a decisão monocrática na primeira instância, cabendo a deliberação em segunda instância aos demais membros da diretoria colegiada. Dessa forma, considerando que os pedidos de reconsideração, ora analisados, decorrem de decisões proferidas sob a relatoria do diretor regulador de transporte coletivo urbano, Dr. Carlos Rafael Damião Gomes de Carvalho, incide a regra de impedimento prevista no referido dispositivo regimental, razão pela qual o mencionado diretor não participará da deliberação do feito em sede recursal, competindo a apreciação e o julgamento em segunda instância aos demais membros da diretoria colegiada. Registra-se que a presente reunião extraordinária decorre de deliberação previamente adotada pela diretoria colegiada, conforme consignado na ata da reunião realizada no dia 19 de março de 26, na qual deliberou-se pelo adiamento da apreciação dos processos administrativos incluídos na pauta, com o consequente reagendamento para a presente data, a fim de possibilitar a análise mais aprofundada das matérias. Tá? Análise dessas matérias, das quais participarão o Alexandre César Lucas, Emerson Leite de Souza e o Vander Lúcio Rodrigues da Silva, que são os diretores reguladores já apresentados inicialmente. Tá? Então, o primeiro processo é o CIGED 0000, vou eliminar os zeros da esquerda, né? O 147891/2025, cujo relator da segunda instância é o diretor regulador ouvidor Vander Lúcio Rodrigues da Silva, a quem eu já passo a palavra. Primeiramente, uma boa tarde a todos e já vou fazendo o relato. Trata-se do processo administrativo 147.891/2025, autuado no sistema CIGED, instaurado em face da concessionária VPAR Transporte Serviço SPE Limitada, operadora do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano no município de Cuiabá, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais relativas ao limite de idade da frota, no termo do contrato de concessão número 619/2019. Conforme o termo de notificação 005/2025, Subtrans/Cuiabá Regula, páginas 4 a 6, constatou-se a existência de 10 veículos com idade superior a 10 anos, em desacordo com a cláusula 16, parágrafo 4º do referido contrato, que estabelece a idade máxima permitida para ônibus convencionais. A notificação concedeu prazo para apresentação de justificativas e para comprovação das medidas de regularização, sob pena de instauração de processo sancionador e de aplicação de multa diária de R$ 400 por veículo irregular. Diante da permanência das irregularidades, lavrou-se auto de infração número 004/2025 em 11 de novembro de 2025, páginas 39 e 40, com fundamento nas cláusulas 16 e 109 do contrato de concessão, número 619/219, as quais autorizaram a aplicação de penalidades administrativas
em caso de descumprimento contratual. O Memorial de Cálculo número 003/2025, páginas 34 e 38, apurou multa diária de R$ 400 por veículo regular, totalizando R$ 4.000 por dia, considerando 10 veículos em desconformidade. O montante acumulado até 11/11/2025 perfaz R$ 168.000, com projeção de R$ 492.000 até 31/1/2026. A concessionária apresentou defesa administrativa, páginas 41 e 42, na qual alegou tratativas no âmbito do programa Refrota, novo PAC, renovação de frotas, celebração de termo de anuência, aquisição de 10 chassis Mercedes-Benz, dificuldades financeiras decorrentes de atrasos no pagamento de subsídios pelo município e pedidos de manutenção temporária dos veículos fabricados em 2025 até a entrega dos novos veículos, dos novos ônibus previstos para janeiro de 2026. Foram juntados aos autos de proposta comercial pedido de venda direta Mercedes-Benz, notas fiscais de aquisição dos chassis e correspondência da encarroçadora, informando previsão de entrega para o final de janeiro de 2026. A defesa foi submetida à análise da Superintendência Jurídica, que exarou a manifestação Subjur número 006/2026. Na referida manifestação, consignou que o processo administrativo sancionador foi regularmente instaurado e transmitou em conformidade com as normas legais, regimentais e contratuais aplicadas, tendo a defesa preenchido os requisitos formais de admissibilidade. A manifestação destacou a presença de boa-fé objetiva por parte da concessionária, evidenciada pela adoção prévia de providências para a renovação da frota e pela comunicação tempestiva à agência acerca das limitações nas entregas dos novos veículos. Assinalou-se que a permanência temporária dos veículos acima do limite contratual decorreu de circunstâncias alheias à vontade da concessionária, não se configurando conduta dolosa ou desidiosa. Ao final, a Superintendência Jurídica, no exercício de sua atribuição consultiva e não vinculante, opinou com fundamentos nos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade pública, pelo cancelamento da penalidade pecuniária aplicada por meio do auto de infração número 004/2025, sem prejuízo do acompanhamento regulatório quanto à efetiva incorporação dos novos veículos à frota nos prazos informados. A defesa administrativa, acompanhada da respectiva manifestação jurídica, foi submetida à apreciação da diretoria e colegiado, tendo sido incluída na pauta ordinária realizada em 19 de fevereiro de 2026, ocasião em que se reconheceu a admissibilidade do pedido de reconsideração nos termos do artigo 18, parágrafo 3º do regimento interno da agência. Na sequência, em observância ao disposto do artigo 23, parágrafo 1º do mesmo diploma regimental, procedeu-se à distribuição do feito por sorteio, sendo atribuída a esse subscritor a relatoria em segunda instância. Voto. Registro o inteiro teor do voto proferido por esse relator, constante das folhas 104 a 111 dos autos, integra a presente ata na forma de anexo, em razão de sua extensão. Diante do exposto, procederei à leitura apenas da fundamentação e do dispositivo do referido documento, tendo em vista que o relatório do processo já encontra-se devidamente consignado acima. Para fim de contextualização e adequada compreensão da controvérsia, passa-se a transcrição dos trechos pertinentes do voto. 3. Fundamentação da obrigação contratual de renovação da frota e da natureza objetiva da infração. A controvérsia devolvida a esta relatoria não recai sobre a existência da irregularidade, uma vez que a própria concessionária reconhece que os veículos apontados pela fiscalização ultrapassaram o limite de idade individual estabelecido no contrato de concessão. A obrigação de manter a frota dentro dos padrões de idade máxima contratualmente estabelecidos não possui caráter acessório ou meramente formal. Trata-se de encargo essencial da concessão, diretamente vinculada
a adequada prestação de serviço, em consonância com objetivos institucionais da regulação municipal, notadamente a preservação da segurança, da atualidade e da adequação dos serviços públicos delegados, conforme dispõe o artigo 3, artigo 3º, inciso 3, da Lei Complementar número 558/2025. No transporte público coletivo, a limitação etária da frota constitui mecanismo regulatório destinado a assegurar qualidade operacional, previsibilidade de manutenção, redução de falhas mecânicas, confiabilidade do serviço, conforto e proteção ao usuário. Por essa razão, o descumprimento do limite máximo de idade individual dos veículos caracteriza infração de natureza objetiva, cuja configuração independe de dolo específico, má-fé subjetiva ou intenção deliberada de descumprimento contratual, bastando a permanência em operação de veículos fora do padrão contratualmente exigido. No caso concreto, os autos demonstram de forma inequívoca que 10 veículos permanecem em circulação após o esgotamento do limite etário contratual, circunstância suficiente para caracterizar a infração e autorizar a incidência da sanção prevista no instrumento concessório, da insuficiência das providências adotadas pela concessionária para afastar a responsabilidade sancionatória. A defesa sustenta que a adoção de providências voltadas à renovação da frota, como aquisição de chassis, adesão a programas de financiamento e tratativa junto ao fabricante, seria suficiente para afastar a penalidade aplicada. Todavia, no âmbito do direito administrativo sancionador, aplicado à regulação de serviços públicos, medidas posteriores de adequação não descaracterizam a infração consumada, nem afasta a sanção contratualmente prevista. A boa-fé objetiva nas relações administrativas e contratuais com a administração pública não neutraliza a obrigação expressamente prevista no contrato, quanto a desconformidade já se encontra materialmente comprovada. Em se tratando de concessão de serviço público, impõe-se à concessionária o dever de planejar previamente suas operações, de modo a evitar irregularidades inerentes à própria execução contratual. No caso exame, o contrato de concessão foi celebrado em 2019, de modo que a renovação da frota e a observância do limite etário dos veículos constituem obrigações previamente conhecidas, objetivamente mensuráveis e plenamente programáveis ao longo da execução contratual. Também não procede a alegação de que no inadimplemento decorreu de fator externo à vontade da concessionária, como dificuldades financeiras ou atraso na entrega dos veículos pela fabricante. No regime das concessões, o concessionário assume os riscos ordinários da exploração da atividade delegada, inclusive os riscos operacionais, logísticos, financeiros e de suprimento vinculados à execução do serviço. A propósito, a Lei Complementar número 558/2025, seu artigo 6º, incisos 2 e 4º, reforça a exigibilidade das obrigações contratuais e operacionais assumidas pela concessionária. Nessa perspectiva, ainda que se reconheça os esforços voltados à renovação da frota, subsiste o fato de que o serviço continua a ser prestado no período fiscalizado com veículos em desacordo com o padrão contratual exigido, circunstâncias suficientes para autorizar a incidência da sanção. Da legalidade, adequação e proporcionalidade da penalidade aplicada. Penalidade aplicada decorre de previsão contratual expressa, fundada em critérios objetivos de incidência e acompanhada de memória de cálculo devidamente individualizadas nos autos. Conforme apurado, a multa foi calculada com base na cláusula 129, inciso 6º do contrato de concessão número 619/2019, que estabelece multa diária de R$ 400 por veículo irregular, incidindo sobre 10 veículos no intervalo de 42 dias, que resultou no valor de R$ 168 mil. Neste contexto, não se identifica qualquer traço de arbitrariedade, excesso ou desvio na dosimetria adotada, uma vez que a sanção observa exatamente os parâmetros previamente estabelecidos no instrumento contratual. Ao contrário, a penalidade revela-se legal, objetiva, proporcional e adequada,
pois decorre de critério previamente conhecido pela concessionária, graduado segundo a extensão temporal da irregularidade e o número de veículos mantido em desconformidade. Por esta razão, a proporcionalidade não pode ser invocada para neutralizar sanção expressamente prevista para hipótese contratual objetivamente verificada, sobretudo quanto à incidência da multa resulta da aplicação direta da cláusula pactuada entre as partes, da competência sancionadora da agência e da função regulatória da sanção. A multa aplicada não possui finalidade meramente arrecadatória, mas desempenha função regulatória voltada à indução de conformidade e ao cumprimento das obrigações assumidas no âmbito do contrato de concessão. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a competência sancionadora dessa agência encontra-se em amparo expresso no artigo 9º, inciso 8º da Lei Complementar número 558/2025, que lhe atribui competência para fiscalizar, controlar e adotar as medidas cabíveis nos âmbitos dos serviços públicos delegados. Nessa perspectiva, o afastamento da penalidade diante da infração objetiva comprometeria a credibilidade do marco regulatório, enfraqueceria a força vinculante das cláusulas contratuais e reduziria a eficácia do sistema de controle, destinado a assegurar a adequada prestação de serviço público delegado. Conclusão: à vista do conjunto fático probatório constante nos autos, conclui-se que a infração contratual restou materialmente comprovada. A recorrente reconhece a permanência dos veículos fora do limite etário contratual. As providências adotadas para a renovação da frota não descaracterizam a infração já consumada. As alegações de dificuldades financeiras e atraso de fornecedor não constituem causa jurídica apta a afastar a responsabilidade sancionatória. A penalidade foi aplicada em conformidade com o contrato, segundo metodologia objetiva, regular e proporcional. O voto. Ante exposto, o voto. Pelo conhecimento do pedido de reconsideração, por preencher os pressupostos de admissibilidade, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo rígida a decisão administrativa recorrida, pela manutenção integral dos autos de infração número 004/2025, lavrado em face da concessionária Vepar Transporte e Serviços Limitadas, pela manutenção da penalidade pecuniária no valor de R$ 168 mil, nos exatos termos da memória de cálculo e da cláusula contratual aplicável, e como voto. Assim submeto o presente relatório, fundamentação e voto, apreciação da adulta diretoria colegiada para deliberação. Dr. Emerson. Primeiro, parabenizar o voto do Adelúcio, já conhece pessoa, já experiência no ramo da regulação, já há alguns anos já trabalhando nesse segmento, e eu acompanho o voto do Dr. Vandelúcio para a aplicação das penalidades. Então tá joia, nesse caso então, a unanimidade acompanhado o voto do relator. Nós temos aqui um outro processo do diretor Vanderlúcio, que é o processo 147891/2025. Não. É o 017. Esse aqui. 175. Não, esse aqui é o que eu separei os papéis aqui. É o 017-1753/2025. Pois não, doutor Vanderlúcio? Trata-se de processo administrativo SIGED número 171753/2025, originário do processo administrativo Hiperflow número 117/2025, instaurado a partir de demanda formulada pela concessionária CS-MOB Cuiabá SPE SA, referente ao pedido de neutralização dos efeitos do índice de satisfação dos usuários, ISA, no âmbito do contrato de concessão número 558/2022, Prefeitura Municipal de Cuiabá. Conforme se extrai dos autos, o pleito teve início ainda no âmbito da então Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, ARSEC, mediante a apresentação dos ofícios número 127/2024, número 126/2024 e número 037/2025.
por meio dos quais a concessionária requereu a neutralização do referido indicador, ao fundamento de impossibilidade de aferição plena do ISA, em razão da pendência de conclusão das obras do estacionamento do mercado municipal. Em 14 de fevereiro de 2025, foi formalmente instaurado o processo administrativo Hiperflow número 117/2025, com a devida autuação e encaminhamento à autoridade competente. Na sequência, em 19 de fevereiro de 2025, determinou a incorporação dos documentos ao processo correlatado, sem prejuízo da continuidade e da analisação do mérito do pleito. Ao longo do exercício 2025, a concessionária reiterou o pedido por meio de novos expedientes, destacando-se o ofício número 119/2025, no qual reafirmou a necessidade de apreciação da matéria. Em 8 de julho de 2025, a área técnica consignou que o índice de satisfação dos usuários não se encontrava plenamente exigível, tendo em vista a dependência de elementos ainda não implementados na execução contratual, notadamente a conclusão das obras vinculadas ao sistema de estacionamento rotativo, circunstância que impactar diretamente sua aferição. Com a reestruturação institucional e a criação da Agência de Fiscalização e Regulação do Serviço Público Delegado do município de Cuiabá, Cuiabá Regula, o feito passou a tramitar sob a competência da autarquia, sendo submetido à apreciação da diretoria colegiada. Nesse contexto, registra que o processo foi inicialmente levado à deliberação da diretoria colegiada em reunião extraordinária realizada em 28 de agosto de 2025, cujas conclusões foram posteriormente formalizadas por meio do ofício número 211/2025, diretoria da Previdência, Júlio Cuiabá Regula. Na sequência, em 9 de outubro de 2025, durante nova reunião extraordinária da diretoria colegiada da Cuiabá Regula, foi analisado o pedido de reconsideração apresentada pela concessionária, o qual, uma vez verificado os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 23, parágrafo 1º do Regimento Interno, foi regularmente admitido, com posterior distribuição por sorteio, sendo atribuída a este relator a condução do feito em segunda instância administrativa. Registra ainda a ocorrência de grave falha operacional no sistema Hiperflow, no qual transmitava os autos originais, caracterizados pela indisponibilidade de funcionalidades essenciais, pela impossibilidade de extração dos processos, pela ausência de backups, circunstância que inviabilizou a regular tramitação do feito. Em razão disso, procedeu à reconstituição manual integral dos autos, com base na documentação disponível, bem como a migração do processo para o Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos, SIGED, de modo a assegurar a continuidade da instrução processual. Vamos ao voto. Registre que no inteiro teor do voto proferido por esse relator, constante as folhas 151 a 158 dos autos, integra a presente ata na forma de anexo, em razão de sua extensão. Diante do exposto, procederei à leitura apenas da fundamentação e do dispositivo do referido documento, tendo em vista que o relatório do processo já encontra-se devidamente consignado acima. Para fim de contextualização e adequada compreensão da controvérsia, passe a transcrição dos textos permanentes da manutenção da neutralização dos quesitos relativos ao mercado municipal Miguel Sutil. A controvérsia devolvida a esta relatoria impõe inicialmente o exame da composição do índice de satisfação dos usuários, o ISA, no âmbito do contrato de concessão número 558/2022, Prefeitura Municipal de Cuiabá. Nos termos do item 3.7 do anexo 3º contratual, o ISA constitui indicador de desempenho vinculada à perspecção dos usuários acerca dos serviços disponibilizados no âmbito da concessão, compreendendo de forma integrada tanto a operação de estacionamento rotativo em vias públicas quanto as estruturas vinculadas ao mercado municipal Miguel Sutil. Todavia, é fato incontroverso nos autos que o mercado municipal ainda não foi integralmente concluído, permanecendo em fase de obras e requalificação urbana, sem disponibilidade plena para a fruição pelos usuários. Nesta condição, mostra materialmente inviável aferir a satisfação dos usuários em relação a serviços ou equipamentos que ainda não foi efetivamente entregue em sua integralidade. A avaliação
de componente contratual ainda não disponibilizado à população comprometeria a própria coerência lógica do indicador, pois implicaria mensurar a percepção do usuário sobre realidade ainda não constituída. Em matéria regulatória, os indicadores de desempenho devem guardar correspondência objetiva com o serviço efetivamente prestado, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade e produção de resultados artificiais. Por esta razão, a neutralização dos quesitos vinculados ao mercado municipal não constitui benefício indevido à concessionária, mas providência técnica necessária à preservação da aderência metodológica do ISA à realidade fática da execução contratual. Além disso, a decisão anteriormente proferida por essa diretoria já havia adotado a orientação de suspender a aferição dos itens ainda não entregues até sua efetiva disponibilização. A manutenção desse entendimento prestigia a estabilidade decisória, a uniformidade da atuação administrativa e a segurança jurídica no âmbito regulatório. Assim, deve ser mantida a neutralização das aferições dos quesitos do ISA relativo ao mercado municipal negociativo, até sua efetiva conclusão, entrega formal e início das operações. Das validades das medições realizadas quanto às vias públicas. Diversa, contudo, é a situação das medições realizadas em relação aos serviços efetivamente prestados nas vias públicas. Conforme se extrai nos autos, o sistema de estacionamento rotativo em vias públicas já se encontra em operação nos períodos objetos da pesquisa de satisfação, tendo a própria concessionária encaminhado regularmente os relatórios mensais de serviços em medição, as aferições realizadas, portanto, incidindo sua parcela concreta e funcional do objeto cuja prestação ao usuário já era realidade à época. As pesquisas de satisfação foram conduzidas por empresas especializadas sob metodologia previamente estabelecida e observada no curso da execução contratual. Não há demonstração técnica suficiente nos autos de vício material, desvio metodológico e sanário ou irregularidade procedimental apta a invalidar, de forma retroativa, os resultados produzidos. A mera discordância da concessionária com as notas obtidas ou com os efeitos econômicos delas decorrentes não se confunde com prova de nulidade da medição. Em ambiente regulado, os mecanismos de verificação de desempenho produzem consequências contratuais próprias, inclusive repercussões financeiras, desde que observados os critérios previamente pactuados e aplicáveis ao serviço efetivamente disponibilizado. Nessa perspectiva, as medições realizadas quanto às vias públicas permanecem válidas, eficazes e rígidas, inexistindo fundamento suficiente para sua desconstituição. Da impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos à neutralização. O pedido de atribuição de efeitos retroativos à neutralização integral do ISA, desde o nono mês de execução contratual, não merece acolhimento. Isso porque as avaliações pretéritas referentes às vias públicas foram realizadas segundo o rito contratual aplicável, em momento no qual os serviços respectivos já se encontravam em operação, gerando efeitos regulares no âmbito da concessão. Tais resultados foram consolidados na dinâmica contratual e passaram a integrar o regime de acompanhamento e remuneração variável do ajuste. A revisão retroativa desses indicadores, sem demonstração inequívoca de ilegalidade, nulidade procedimental ou erro material relevante, ofenderia diretamente os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações contratuais e da previsibilidade regulatória. Em contraste de concessão em parcerias público-privada, a lógica da regulação por desempenho pressupõe previsibilidade, objetividade e estabilidade nos critérios de aferição. Admitir a revisão posterior de medições regularmente realizadas com base em conformismo superveniente quanto ao resultado alcançado fragilizaria a confiabilidade do modelo regulatório e comprometeria a integridade do sistema de incentivos e desincentivos contratualmente estabelecidos. A neutralização, ora mantida, deve produzir efeitos prospectivos em relação aos itens não entregues e não retroativos sobre medições válidas e incidentes sobre o serviço que já eram efetivamente
Por conseguinte, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeitos retroativos, mantendo-se íntegras as medições e repercussões financeiras já consolidadas nos períodos anteriores, da alegação de influência de fatores externos na perspecção dos usuários. A concessionária sustenta ainda que fatores externos tais como campanha de desinformação, manifestações públicas e ambiente social adverso teriam influenciado negativamente a perspecção dos usuários e, por consequência, contaminado os resultados das pesquisas de satisfação. Todavia, tal alegação não se mostra suficiente para invalidar os resultados apurados. O ISA, por sua própria natureza, constitui um indicador fundado na perspecção do usuário. Como todo índice de satisfação reflete não apenas a dimensão estritamente operacional do serviço, mas também a experiência concreta do usuário diante da prestação ofertada. A influência de fatores contextuais, reputacionais, comunicacionais e sociais é inerente à lógica desse tipo de medição. Ausente prova objetiva de fraude, manipulação, desvio metodológico ou irregularidade na coleta e no processamento de dados, não há fundamento jurídico para afastar a retroabilidade dos resultados objetivos. Eventuais impactos externos sob a perspectiva do usuário inserem no ambiente dos riscos próprios da prestação de serviços públicos delegados, não constituindo por si só causa apta de desconstituir índice regularmente produzido. Por essa razão, também não procede a alegação de que fatores externos autorizariam a anulação das medições já realizadas, da regularidade processual e da constituição dos autos. Cumpre registrar, por fim, que o julgamento do presente pedido de reconsideração foi viabilizado mediante regular reconstituição documental promovida pela equipe técnica, em razão de falhas e limites operacionais do sistema eletrônico utilizado para a tramitação processual, longe de comprometer a validade do feito. Tal providência demonstra cautela administrativa e observância ao devido processo legal, na medida em que assegurou a preservação dos elementos essenciais à análise do recurso, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade processual decorrente dessa circunstância, estando o efeito apto ao julgamento de mérito. Dispositivo. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do pedido de reconsideração e dar-lhe parcial provimento para manter a decisão anterior no que tange a neutralização da aferição dos quesitos do índice de satisfação dos usuários, ISA, relativos ao mercado municipal, Miguel Sutil, até sua efetiva conclusão, entrega formal e início de operação. 2. Negar o pedido de atribuição de efeitos retroativos, mantido as medições e as repercussões financeiras já consolidadas nos períodos anteriores, especialmente aqueles relativos aos serviços efetivamente prestados na virtude, assim como voto. Dr. Emerson. Mais uma vez, parabenizar o Vanderlúcio pelo voto. Vou acompanhar na sua integralidade a decisão do Dr. Vanderlúcio, mantendo a decisão dele. Maravilha. Então, a unanimidade, assim ficou decidido pela manutenção da decisão anterior e a negativa do pedido de atribuição de efeitos retroativos, né? Tá. Nós vamos passar ao próximo processo. Eu até chamo a atenção aqui para que a gente possa, nas próximas oportunidades, discutirmos mecanismos de otimizar a forma de proceder à leitura, inclusive pelo tamanho do arquivo que se forma em relação a certo que a gente não tem uma estrutura tão robusta, né? E como as decisões elas são disponibilizadas depois em sua integralidade, e é importante, eu acredito, na questão da publicização do ato, é realmente mostrar que nós estamos aqui e deliberando sobre a matéria, né? Nós implementarmos um mecanismo de leitura de emendas, enfim, e fazer a leitura integral apenas em hipóteses em que se façam realmente necessário ou em situações excepcionais, né? Até para otimizar o nosso trabalho e também não sobrecarregar o nosso material.
Parabéns, Vanderlúcio, novamente. Eu vou encaminhar para o senhor agora o outro processo que está sob a sua relatoria, que é o 17.1032 de 2025. Também é um recurso administrativo. Pois não, o senhor está com a palavra novamente. Trata-se de processo administrativo SIGED número 171.032/2025, oriundo do processo administrativo Hiperflow número 852/2024, instaurado a partir de solicitação formulada pela concessionária CS Imóvel Cuiabá SPE SA, referida ao pedido de reajuste da contraprestação administrativa individual CAI no âmbito do contrato de concessão número 558/2022. E conforme extrai dos autos, o pleito teve início ainda na âmbito da então Agência Municipal de Regulação do Serviço Público Delegados de Cuiabá, ARSEC, em 26 de novembro de 2024, mediante a apresentação do ofício número 208/2024, por meio do qual a concessionária formalizou a solicitação de reajuste da CAI. Na sequência, o processo foi regularmente encaminhado às áreas técnicas competentes, tendo sido objeto de complementação documental, inclusive com a juntada de informações relacionadas ao despacho número 87/PLC/PGM/2024. Posteriormente, diante da ausência de deliberações conclusivas, a concessionária apresentou reiterações do pleito por meio dos ofícios número 036/2025 em fevereiro de 2025 e número 120/2025 em junho de 2025, reforçando a necessidade de apreensão do pedido de reajuste. Com a extinção da ARSEC e a criação da Agência de Fiscalização e Regulação do Serviço Público Delegado do município de Cuiabá, Vai secar a língua do homem. O processo passou por reestruturação administrativa, sendo redistribuído à Diretoria de Regulação de Transporte Coletivo Urbano, em razão da nova organização institucional. No âmbito da Cuiabá Regula, verifica-se que no pleito foi apreciado em reunião extraordinária da diretoria colegiada em 28 de agosto de 2025, em ocasião que, após a análise, deliberou-se pela suspensão da análise do pedido de reajuste, condicionado sua apreciação à manifestação conclusiva da mesa técnica instaurada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, TCE. Na sequência, em 9 de outubro de 2025, durante nova reunião extraordinária da diretoria colegiada da Cuiabá Regula, foi analisado o pedido de reconsideração apresentado pela concessionária, o qual, uma vez verificado o preenchimento dos requisitos de exigibilidade previsto no artigo 23, parágrafo 1º do Regimento Interno, foi regularmente admitido, com posterior distribuição por sorteio, sendo atribuída a esse relator a condução do feito em segunda instância administrativa. Não obstante, no curso da tramitação, sobreveio relevância e intercorrência operacional decorrente da indisponibilidade técnica do sistema Hiperflow, fato formalmente declarado pela agência, o qual comprometeu o acesso à extração e à transmutação regular dos autos processuais. Em razão dessas limitações, restou inviabilizada, por período considerável, a distribuição do processo ao respectivo relator para julgamento em segunda instância, impactando a regular tramitação processual. Diante desse cenário, foram adotadas providências administrativas voltadas à reconstituição integral dos autos, mediante a extração manual das informações disponíveis, bem como a migração do processo para o Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos, SIGED, com vista à garantia da integridade documental e a continuidade da tramitação. Por fim, conforme consignado no despacho número 07/2026, Supjur, os autos foram devidamente recompostos e encaminhados para apreciação em segunda instância administrativa. Encontra-se o processo apto à análise e ao julgamento por essa diretoria colegiada. Despacho. Registro que foi proferido despacho, o qual passou a integrar presente a ata na condição de anexo, em razão de sua extensa. Referido despacho consignou a seguinte determinação: diante do exposto, no exercício das atribuições que me são conferidas, voto 1. Pelo levantamento da suspensão do processo administrativo número 852/2024, com restabelecimento de sua regular tramitação. 2. Pela conversão do julgamento em diligência, para fim de saneamento e adequada instrução do feito, determinando-se a
intimação da concessionária SS Mob, Cuiabá SPSA, para que no prazo de 15 dias apresente manifestação complementar instruindo os autos como os valores atualizados dos pleitos, as respectivas planilhas de cálculos, acompanhado da memória discriminatória e da metodologia adotada, e a indicação dos índices aplicados. 3. Determine que, decorrido o prazo assinalado com ou sem manifestação dos interessados, os autos retornem conclusos a esta relatoria para prosseguimento e emissão de voto definitivo do mérito, conseguindo dizer já que, após a deliberação final por esta agência, o feito deverá ser encaminhado ao poder concedente para formalização dos valores por meio de ato normativo próprio, nos termos do artigo 19, inciso 5º, da Lei Complementar número 558/2025. Submeta a presente apreciação da douta diretoria. Doutor Emerson. Bom, assim, já até adiantando o voto dos próximos dois processos que estão comigo, presidente, é muito semelhante então, a decisão que o Bandeira está tomando. Acho que tem todo um cuidado aí com relação à decisão que nós iremos tomar. Tem um impacto financeiro que pode ser significativo, né? Então eu também acompanho o voto do relator para que se tornem diligências e que esses pedidos sejam atendidos. Acompanho. Tá. Então, para que fique claro, então, que vocês estão deliberando é para que, em razão de impacto financeiro, o senhor vai fazendo a leitura. Vou fazendo o meu. Tá. O senhor disse da semelhança. Em razão do impacto financeiro ocasionado pela decisão que o senhor está prestes a tomar, o senhor está dando conhecimento do impacto financeiro, o senhor diz ao concedente, né, à administração pública. Né? Tá, então o senhor está abrindo prazo para que tome conhecimento, Isso. manifeste pelos termos que entender necessários e produza documentos nesse sentido para que, após isso, o senhor tome a sua decisão. Tá. Com manifestação ou não, né? Não, aí a manifestação fica daí a faculdade do executivo do concedente, certo? Tá, entendi. Então, muito bem. O senhor acompanhou, né? Acompanhei. Tem um outro Tá. Senhor Rodrigues. Tem mais um, não? Tem mais um, Não, né? são três. Que são esses três. Bom, E o Dr. Emerson tem o 173054, é isso? sim. Se o presidente me permitir, Pois não. tendo em vista até o tempo que nós estamos aqui, eu leria o nome dos processos. E o processo já está publicado, vai ser publicada toda a parte escrita do meu voto. Eu leria apenas a decisão que eu tomei. Alguma óbice nesse sentido ou não? Acho que o senhor só faz um relatório para a gente ter ciência de qual que é a matéria que o senhor está abordando. Ou se o senhor quiser mesmo apresentar oralmente o que é o relato, né? É o processo CGE de 171684/2025. Oriundo do processo Perflow 244/2024, que, conforme se está aí dos autos, o pleito teve início em 2 de abril de 2024, ainda no âmbito da extensão da agência ARSEC, mediante o protocolo número 43 de 2024, por meio do qual a concessionária requeriu a aplicação do reajuste anual da contraprestação mensal nos termos das disposições contratuais. O feito foi regularmente instruído, com análise de áreas técnicas e jurídicas competentes, sendo submetido à Comissão Técnica de Apoio, a Corev, a antiga Corev, que após a devida instrução emitiu um parecer técnico número 65 de 2024, da data de 29 de outubro de 2024. No referido parecer, consignou-se a existência de controvérsia quanto à definição da data base, aplicação e reajuste contratual, tendo a Corev concluído pela adoção da data da assinatura do contrato como marco inicial para o reajuste, em detrimento da base de outubro de 2021 sustentado pela concessionária. Tal entendimento foi integralmente acolhido pela diretoria executiva colegiada da antiga SEC em reunião extraordinária realizada em 31 de outubro de 2024, ocasião em que se consolidou o posicionamento administrativo sobre a matéria. E, resignada, a concessionária protocolou o pedido de reconsideração por meio do ofício 209 de 2024, em 27 de novembro de 2024, na qual reiterou a tese de vinculação da administração aos esclarecimentos prestados no edital da licitação, defendendo a adoção da data base de outubro de 2021.
Com a reestruturação institucional e a criação da Agência Municipal de Fiscalização, a recente Cuiabá Regula, o processo passou a tramitar sob a nova estrutura administrativa. Posteriormente, em 28 de agosto de 2025, a diretoria da colegiada da Cuiabá Regula deliberou sobre o feito, mantendo o entendimento anteriormente firmado no âmbito da antiga ARSEC, com fundamento no parecer da Corev 65 de 2024, e indeferindo o pedido de reconsideração apresentado pela concessionária. Na sequência, em 9 de outubro de 2025, em sede de reunião extraordinária da diretoria colegiada da Cuiabá Regula, foi recebido um novo pedido de reconsideração apresentado pela concessionária, o qual, uma vez verificado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previsto no regimento interno da agência, nos termos do artigo 21, parágrafo 1º, foi regularmente admitido com posterior distribuição por sorteio, sendo atribuída a este relator a condução do feito em segunda instância administrativa. No curso da tramitação, a concessionária apresentou o ofício 280 de 2025, por meio do qual juntou um memorial técnico destinado a subsidiar a repreciação da matéria. Registra-se ainda a ocorrência de grave falha operacional no sistema Hyperflow, no qual tramitava os autos originários, caracterizado pela indisponibilidade de funcionalidades essenciais, pela impossibilidade de extração dos processos e pela ausência de backups, circunstâncias que inviabilizou a regular tramitação do feito. Em razão disso, procedeu à reconstituição manual integral dos autos, com base na documentação disponível, bem como a migração do processo para o sistema SIGED, garantindo assim a continuidade da instrução processual. Por fim, conforme consignado no despacho número 7 de 2026 da Supjur, os autos foram devidamente recompostos e encaminhados para apreciação da segunda instância administrativa, encontrando esse processo apto à análise por essa diretoria colegiada. Bom, esse é o relatório. Conforme relatado, o presente feito versa sobre matéria de elevada complexidade técnica e jurídica, envolvendo controvérsia relevante quanto à definição da data base aplicável ao reajuste da contraprestação no âmbito do contrato de concessão número 558 de 2022, além de abranger extenso conjunto de manifestações técnicas e jurídicas. Registra-se ainda que os atos foram objeto de reconstituição integral da razão da falha operacional do sistema Hyperflow, o que demandou a reorganização manual da documentação. Bom, esse aqui é um relato, eu vou ler o relato do outro, porque a decisão deste é igual ipsis literis à do outro. Vou ler o relato do outro e quando der a decisão, serve para ambas. Trata-se de processo, aqui já o administrativo 173054 de 2025, do antigo Hyperflow 17 de 2025, que versa o pedido de reajuste anual de contraprestação mensal formulado pela concessionária CS Imóvel Cuiabá. O pleito foi inicialmente formalizado no âmbito do sistema Hyperflow, por meio de ofício 05 de 2025, tendo sido posteriormente instruído com reiterações apresentadas pela concessionária ao longo do exercício de 2025. Com a reestruturação institucional e a criação da agência da Cuiabá Regula, o feito passou à competência dessa autarquia, sendo submetido à apreciação da diretoria colegiada. Nesse contexto, destaca-se que o pleito foi apreciado em reunião extraordinária da diretoria colegiada em 28 de agosto de 2025, ocasião em que, após análise e debates, deliberou-se pela suspensão da análise do pedido de reajuste, condicionando-se sua apreciação à manifestação conclusiva de mesa técnica instaurada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Na sequência, em 9 de outubro de 2025, em nova reunião extraordinária da diretoria da Cuiabá Regula, foi apresentado o pedido de reconsideração pela concessionária, o qual, uma vez verificado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previsto no artigo 23, parágrafo 1º do regimento interno, foi regularmente admitido, com posterior distribuição por sorteio, sendo atribuída a este relator a condução do feito em segunda instância administrativa. Posteriormente, a concessionária apresentou novas manifestações e reiterações, inclusive com encaminhamento de memoriais técnicos destinados a subsidiar a análise regulatória. Registra-se ainda a ocorrência de grave falha operacional do sistema Hyperflow, no qual tramitava os autos originários,
caracterizado pela indisponibilidade de funcionalidades essenciais, pela impossibilidade de extração dos processos e pela ausência de backups, circunstâncias que inviabilizou a regular tramitação do feito. Em razão disso, procedeu-se à reconstituição manual integral dos autos, com base na documentação disponível, bem como a migração do processo para o sistema SIGED. Por fim, conforme consignado no despacho 7/2026 do SUPJUR, os autos foram devidamente recompostos e encaminhados para apreciação de segunda instância administrativa, encontrando-se o processo apto à análise pela diretoria colegiada. Bom, esse é o relatório. Bom, qual que é o meu despacho com relação a esses dois processos? Em referência aos processos 171.684/2025 e 173.054/2025, foram proferidos despachos idênticos, os quais passam a integrar a presente ata na condição de anexo em razão da sua extensão. Referidos despachos conseguindo as seguintes determinações. Determinação 1. A remessa dos autos ao município de Cuiabá, na qualidade de poder concedente, para que no prazo de 15 dias, contados do recebimento, apresente manifestação formal e circunstanciada acerca da matéria objeto do presente feito, especialmente no que se refere aos seus aspectos jurídicos, contratuais, operacionais e econômicos financeiros, facultando-se a juntada dos documentos, informações e elementos técnicos que entender pertinentes à adequada instrução processual. 2. A intimação da concessionária CS Mob, Cuiabá, para que também no prazo de 15 dias apresente manifestação complementar, incluindo aos autos com os seguintes elementos: a. Os valores atualizados referente ao pleito objeto do presente processo. B. As respectivas planilhas de cálculos, acompanhada da memória discriminada, da metodologia adotada e da indicação dos índices aplicados. C. A demonstração do impacto econômico-financeiro decorrente de eventual deferimento ou indeferimento do pedido, inclusive com a indicação objetiva dos reflexos contratuais, financeiros e operacionais que reputa aplicáveis. D. Outros documentos e elementos técnicos que entender pertinentes à adequada instrução do feito. E por último, o 3. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação dos interessados, retorne-se os autos concluídos a esta relatoria para regular prosseguimento. Assim, submeto o presente à apreciação da douta diretoria colegiada para deliberação. Concordo com o relatório. Eu só queria pedir um esclarecimento dos senhores que têm decisões similares. São matérias de cunho contratual, certo? As matérias, o objeto que nós estamos discutindo aqui, que está sendo discutido aqui, é natureza contratual. Só que em razão de gerarem repercussão para o poder concedente, você diz, para o concessionário. Poder concedente, não, para concessionário nesse caso aqui que o senhor relatou é para o concedente, né? Na verdade, porque é recomposição, né? Mas ele pediu também, se caso for negado, uma posição da concessionária, né? Qual que seria a repercussão financeira para ela? Negativa disso. Ah, entendi. Porque tem impacto no contrato. Tá, agora eu compreendi. Tá, entendi. Tá bom, tá ok. Então, assim sendo, eu dou por encerrado os trabalhos de hoje. Agradeço a toda a assessoria jurídica, da agência, pela doutora Tereza, e aqui presente está a doutora Amanda, né, a Maria Antônia, enfim, a Nicole, e dou por encerrada a sessão de hoje. Obrigado, Muito presidente. Obrigado.